Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos da faculdade e continuávamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele desistiu depois de repetir 2 anos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes pelo MSN, era predominante na época pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaínas e drogas em geral, então assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o vi ficando online, e antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me falou sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue à saída final e você ganha $500, 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 km da minha casa. Aparentemente Peter tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá mais o que, então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por algum fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite, e não me importava o quanto ele tentasse me fazer não ir. $500 soava bom demais para ser verdade, eu precisava tentar. Fui até lá na noite seguinte. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e eu soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Uma placa dizia: quarto 1 por aqui, mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween escolar, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soavam como um grunhido de estática quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou em altos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora de loop de Halloween que encontrava-se em uma loja de R$1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que era aqueles usados em sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedos com rodinhas e andei com o peito inchado até a próxima área. Eu alcancei a maçaneta. E meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes e eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3, foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista parecia um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com um piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia um péssimo trabalho de iluminar a área e lançava alguma sombra sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. No plural.
Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não havia como, eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que se fechava automaticamente, talvez, mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto. E as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Eu comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar coisas quando eu era criança, então concluí que as sombras eram apenas um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando fui para o meio da sala. Eu olhei para baixo enquanto eu andava. E foi aí que eu ouvi. Ou melhor, eu não vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar, corri o mais rápido que pude para a outra porta e aí me atirei para dentro do próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Assim que fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora do quarto anterior. Eu fiquei ali rodeado pela escuridão. Eu não conseguia me mexer. Eu não tenho medo do escuro e nunca tive. Mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto e se eu não soubesse que tinha feito isso, nunca teria sido capaz de contar. Eu não podia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, você ainda é capaz de ouvir você mesmo respirar. Você consegue ouvir a si mesmo estar vivo. Eu não podia. Eu comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas eu mal conseguia ver meu nariz. Mas eu sabia que estava lá. Independente do quão escuro estava, eu sentia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto, parecia me cercar, mas eu sabia que quer que esteja causando barulho, estava bem na minha frente, se aproximando. Eu dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava com medo de morrer, mas sim do modo de que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu ouvi. Nada. Eu não vi nada e sei que não ouvi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido agora era um guincho selvagem. Eu gritei em protesto, não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Virei-me e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender uma coisa. Eu não sou um drogado. Nunca tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses além das alucinações da minha infância que eu já mencionei, e elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, totalmente limpo. Depois de cair no quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto do que os outros, o que me fez pensar que eu ainda estava dentro da casa. Levantei-me do chão e me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Neste momento eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas este era um paraíso em comparação ao último.
também assumi que o que estava no quarto 4 ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir em uma floresta. Os barulhos de insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir insetos e outros animais, mas eu não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar o quão grande era essa casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia uma casa normal. Era definitivamente a maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abobaba cobria toda a minha visão do teto, mas eu assumi que ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira de que eu sabia que eu ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível dos outros quartos, pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança de que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns minutos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. Espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais deles em diferentes lugares da minha pele. Senti-os rastejarem para cima e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns deles foram para o meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mas um gemido, para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvia voando pelo meu rosto e picava a minha pele, mas eu não conseguia ver um único maldito inseto. Joguei-me no chão e comecei a rolar descontrolavelmente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar, mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar, não tinha ideia para onde eu estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei minha pele, se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima para me apoiar nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, segurando a árvore para me apoiar. Eu estava a poucos passos da porta quando eu ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto, e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como se eu estivesse ao lado de um amplificador de um som. A sensação dos insetos foi diminuindo quando o zumbido ficava mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente. Mas eu não conseguia girar da maçaneta. Eu sabia que se soltasse, os insetos voltariam, e eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com 6, minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. E o quarto 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta se fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Eu olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas desta vez. A única real diferença é que a porta de saída da qual eu vim tinha sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores com o termo de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se eu estivesse louco. Eu não gritei, eu não fiz som. No começo eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu apenas sabia que estava.
Eu arranhei onde a maçaneta estava, arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Eu caí silenciosamente no joelho. O único som do quarto era um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Sabia que se eu pudesse passar pelas paredes... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Encostei-me contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje me arrependo de ter me virado. Uma garotinha usava um vestido branco que descia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. Eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi que parecia ser um corpo de um homem maior do que o normal, coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana. E seus pés eram cascos. Ele não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ser. Sua cabeça era de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível, e era como na menininha na frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar no quarto, mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando eu olhava para a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava para a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes na minha vida, e nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do 6º. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. E então ele falou de novo. David, você deveria ter me ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente, e eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ficando louco e ainda assim não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Eu caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Apenas queria que isso terminasse. Eu olhei de lado e meus olhos bem perto da coisa olhando para mim. No chão, na minha mente estava correndo um dos ratos de brinquedos do 2º quarto. A casa estava brincando comigo. Mas por alguma razão, ver este rato fez minha mente voltar de onde quer que ela esteja e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que este quarto era inferno e não estava pronto para ficar lá. No começo apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, a voz cada vez mais alta como uma coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão e fiquei de 4, e voltei a explorar as paredes atrás de mim. Então ouvi algo que eu não podia acreditar. A coisa agora estava diretamente nas minhas costas, sussurrando como não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas eu me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira com um pequeno entalhe no meio dele, e bem em frente aos meus olhos eu vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 estava bem aonde o quarto 5 estava há momentos atrás.
Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tinha sido apenas meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava: uma porta de saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que nunca iria embora. Dizia-me que este era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. Então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Virei-me lentamente e fui saudado com um quarto, estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso. Mas não tive tempo para me habituar. Virei-me para o 7 e pulei levemente para trás. O que vi foi uma porta. Não a que eu tinha riscado lá, mas uma porta normal, com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Levou-me um tempo para girar a maçaneta. Apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, eu não conseguia imaginar o que me aguardava no quarto 7. Devo ter ficado lá por uma hora apenas olhando o 7. Finalmente, respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto 7. Cambaleei através da porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou. Eu me toquei de onde eu estava. Eu estava fora. Não era como no quarto 5. Eu estava realmente do lado de fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei chorar, mas não consegui. Eu finalmente estava fora daquele inferno. Eu nem sequer me importava com o prêmio prometido. Virei-me e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até o meu carro e dirigi até minha casa, pensando quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido. Um temor crescia lentamente no meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Entrei lá e na minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi naquela noite. Eu fui fazer o caminho até ele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. Tanto faz, ele é um gato velho. Eu fui para o banho e me aprontei para o que me esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria para sempre gravado na minha mente. Meus pais deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados a ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado de seus corpos, e suas cabeças em seus peitos olhando para mim. A pior parte era ver suas expressões. Eles sorriam como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que havia acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. E então ouvi uma porta que nunca estava lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda assim estava no quarto 7.
Os rostos dos meus pais sorriam mais assim que eu percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser. Mas pareciam exatamente com eles. A porta marcada com um 8 estava do outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar. Mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguraram lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Eu comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal podia ficar de pé, ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que parecia que desmoronariam, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos e alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei o mais rápido. Eu não queria ouvir eles falar. Não queria que as vozes fossem igual às dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta e abri e bati contra ela atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada nessa porra de casa que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além de fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis, mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade de acreditar no que eu vi na sala 8. De novo, o quarto era a cópia do quarto 6 e 4. Mas sentado na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu. Não alguém que parecia comigo. Ele era David Williams. Cheguei mais perto. Eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso, por favor. Por favor, não me machuque, por favor. O quê? Eu disse. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar. Eu não quero que você faça isso. Por favor, não me machuque. Não me machuque. Ele colocou suas pernas para cima na cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu. Idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora a apenas alguns metros do meu doppelganger. Foi a mais estranha experiência que tive, estar lá falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Porque você vai me machucar. Você vai me machucar. Se você quiser sair daqui, você vai me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso e... Então eu vi o David sentado lá, usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha na borda de sua camisa, com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Por favor, não. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Por favor, não. Você vai me machucar. Meus olhos não deixaram um pequeno número em seu peito. Eu não sabia exatamente o que era.
As primeiras portas foram bem simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcada pelo sangue dos meus pais. Mais 9. 9. Esse número era uma pessoa. Uma pessoa viva. E o pior, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu, até a voz. Mas aquele 9. Eu andei alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta, e assim como a 6, a porta da qual eu tinha vindo tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a lugar nenhum desta vez. Eu estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira, uma faca. E junto com ela tinha uma carta que se dizia: para David, do gerente. A sensação em meu estômago quando li a nota foi sinistra. Eu queria vomitar. A única coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui? Como sabia meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito difícil de se processar. A casa, o gerente estavam brincando comigo o tempo todo. Meus pensamentos por alguma razão foram para Peter. E se ele chegou tão longe ou não? Se ele chegou até aqui? Se ele conheceu um outro Peter Terry soluçando na cadeira, se balançando na frente e para trás? Eu expulsei os pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca da cadeira e imediatamente o outro do David se calou. David, ele disse com minha voz. O que você pensa em fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho, sua altura e até a maneira que ele estava eram idênticas a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e a apertei mais forte. Eu não sabia o que ele planejava fazer com isso, mas sentia que precisava dela. Agora, sua voz era um pouco mais profunda do que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou te manter aqui. Eu não respondi. Apenas o ataquei e segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, a faca apontada preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se estivesse olhando no espelho. Então um zumbido retornou, baixo e distante, mas ainda assim eu sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto. Eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento eu enfiei a faca na marca do seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto. E eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem certeza se continuava caindo, mas me sentia leve, coberto pela escuridão. Então uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo e neste momento minha mente tinha dificuldade em diferenciar o que era real ou não. A tristeza só aumentava.
Eu estava no quarto 9 pelo que parecia dias. O quarto final. Era exatamente isso. O quarto final. Era exatamente o que isso era. O fim. A casa sem fim tinha um final. E eu tinha alcançado isso. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem um zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu não conseguia sentir eu mesmo. Eu não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. Eu procurei por algum gosto na minha boca e não achei nada. Me senti desencanado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas de fim do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava de pé. Depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção à luz. Assim que me aproximei da luz, ela tomou uma forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta. Dessa vez, nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta de onde eu comecei. No lobby da casa sem fim. Estava exatamente como no início. Continuava vazia. Continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu naquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei de volta tentando achar qualquer coisa de diferente. Na mesa estava um envelope branco, com meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams. Parabéns. Você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo de sua grande conquista. Assinado Gerente. Junto com a carta, tinha 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto eu andava até o carro. Eu ri enquanto eu dirigia para casa. Eu ri enquanto eu estacionava o carro em frente à minha garagem. Eu ri enquanto abria a porta da minha frente da minha casa. E eu ri quando eu vi um pequeno 10 gravado na madeira.